O Foro de São Paulo. Depois da queda do Muro de Berlim em 89 e da derrubada do comunismo na União Soviética, Fidel Castro decidiu substituir o apoio que recebia do bloco oriental pelo de uma transnacional latino-americana. Aproveitando o poder parlamentar que tinha o Partido dos Trabalhadores no Brasil, Fidel convocou em 1990, junto com Lula, todos os grupos guerrilheiros da América Latina a uma reunião na cidade de São Paulo. A denominação, além do próprio PT e do Partido Comunista de Cuba, acudiram ao chamado o Exército de Libertação Nacional, ELN, da Colômbia, e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, da Nicarágua, a União Revolucionária Nacional da Guatemala, a Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional, de El Salvador, o Partido da Revolução Democrática, do México, e várias dezenas mais de grupos guerrilheiros e partidos de esquerda da região que iam se juntando ao longo dos anos, como o Exército Zapatista de Libertação Nacional do México. Ali, decidiram formar uma organização que se autodenominou Foro de São Paulo. Para dirigi-lo centralizadamente, criaram um Estado-Maior Civil, dirigido por Fidel, Lula, Tomás Borges e Frei Beto, entre outros, e um Estado-Maior Militar, comandado também pelo próprio Fidel, o líder sandinista Daniel Ortega, e no qual tem um papel importante o argentino Enrique Gorriarán Merlo. Merlo foi fundador do Exército Revolucionário do Povo, posteriormente do movimento Todos pela Pátria. Merlo é autor do ataque terrorista de janeiro de 89 ao Regimento de Infantaria em Buenos Aires, no qual morreram 39 pessoas. E foi quem encabeçou a esquadra que assassinou Anastácio Somoza em Assunção, no Paraguai, em 1980. Merlo também organizou a máquina militar do movimento revolucionário Tupac Amaru, o mesmo que há 3 anos e meio tomou a residência do embaixador japonês em Lima, no Peru. O Foro de São Paulo tem um sistema de comunicação permanente e até produz uma revista trimestral própria, denominada América Livre. Estabeleceu uma forma sólida e permanente de financiamento, baseada em sequestro, roubo de gado, cobrança de impostos, assaltos a banco, pirataria, narcotráfico e demais atividades ilegais que rotineiramente praticam os grupos guerrilheiros na América Latina. Tendo em vista que o marxismo dos anos 70 já estava caduco e desprestigiado, os diretores do Foro de São Paulo decidiram adotar formalmente diversos disfarces. O primeiro deles, o indigenismo, ou a suposta luta pelos direitos dos indígenas para encobrir a formação de grupos guerrilheiros e também a promoção do separatismo, argumentando que os territórios ocupados pelas tribos indígenas são próprios e não do Estado Nacional. O ecologismo, outro disfarce radical, que, alegando a proteção do meio ambiente, justificou a ação de terroristas que obstaculizaram o avanço do Estado em obras públicas de infraestrutura, como rodovias e tensão elétrica. Teologia da libertação. O de uma versão extremista da chamada Teologia da Libertação, criada por Frei Beto, Leonardo Boff, Paulo Evaristo Arnes, com o objetivo de dividir a Igreja Católica e justificar a violência com argumentos supostamente cristãos. Segundo um informe da AP, datado em Montevidéu, Hugo Chávez se inscreveu no Foro de São Paulo em 30 de maio de 95. Isto foi confirmado por Pablo Bertrand, líder da ELN, Exército de Libertação Nacional, em uma entrevista realizada pela Globovision
em 17 de novembro de 99. Há 4 anos, o investigador colombiano Jesus Larrota publicou um livro intitulado As Finanças da Subversão Colombiana, no qual revela os resultados de suas investigações sobre as fontes de financiamento das Farc, da EPL e da ELN. Fazendo uso de numerosos gráficos e tabelas, Larrota identifica 6 formas ou modos gerais por meio dos quais os guerrilheiros colombianos obtêm entrada de dinheiro. Extorsão em menor escala, como impostos, o bilhete e a cobrança de pedágios, de onde obtém um total de $1 milhão por ano. A extorsão em grande escala, a empresas nacionais e multinacionais nos diversos setores, como o petroleiro, o agrícola, o pecuário, industrial, comercial e financeiro, de onde arrecadam $5 milhões por ano. O abigeato ou roubo de gado, de onde recolhem $270 milhões ano. Os assaltos por meio dos quais conseguem $400 milhões por ano. A pirataria, seja terrestre, fluvial, marítima ou aérea, que lhes rende $150 milhões por ano. E, finalmente, o narcotráfico, de onde obtém $1 bilhão 130 milhões ao ano. Tudo isso, somado, resulta em $8 bilhões por ano, cifra muito superior aos orçamentos de todas as forças armadas nacionais de todos os países latino-americanos. Todavia, Larrota admite que se tratam de cifras de 1994 e explica que os grupos subversivos, em particular as Farc, entraram em franco processo de substituição dos cartéis da droga desmantelados e que, cumprido tal processo, se fechará o círculo do enriquecimento quando incorporarem em plenitude o produto global do narcotráfico, que pode representar-lhes depósitos de dinheiro superiores. Poucos meses depois de haver-se publicado o livro de Larrota, saiu o livro O Cartel das Farc, elaborado pelo major colombiano Luis Alberto Pulido, o qual alega que as Farc constituem o terceiro e mais poderoso cartel de drogas do planeta. Embora já existissem provas da vinculação do Exército de Libertação Nacional e das Farc com o narcotráfico, os documentos retidos em 96 das quadrilhas, 14 e 15 das Farc, por tropas da Brigada 12 de Caquetá, comprometem ainda mais os guerrilheiros com o tráfico de drogas. Aparecem as frequências de VHF e inúmeros telefonemas dos capos do cartel de Cali, assim como atas de reuniões entre as Farc e os narcotraficantes. O livro está cheio de afirmações impressionantes como esta, abre aspas, a infraestrutura do cartel das Farc tem todos os elementos de organização e controle próprios dos bandos de mafiosos que inundam o mundo civilizado com o tráfico ilícito de cocaína, com o agravante de que ameaçam camponeses, envolvendo-os com as milícias bolivarianas e o Partido Comunista Clandestino. A ação dos delinquentes do cartel das Farc ultrapassa as fronteiras da Colômbia. E é sabido que as Farc é o pilar armado e financeiro do Foro de São Paulo e que dá toda a estrutura suficiente para que esse projeto socialista na América Latina de transformação do continente em uma nova União Soviética, não apenas pela via marxista revolucionária, mas também pela via com a aplicação de algumas temáticas fascistas, socialistas fabianas, gramscistas. Isso é bastante claro. O socialismo hoje não é mais implementado apenas por uma determinada via, mas pela mistura de diversas correntes, né, diversas teorias que objetivam o socialismo como produto final.
E para concluir essa série de podcasts sobre a evolução ou a formação da mentalidade socialista ou da esquerda, eu vou expor aqui o tópico sobre o socialismo petista. Todo mundo fala que o PT é o Partido dos Trabalhadores. Ele prega a liberdade, a igualdade, a democracia. Pois bem, vamos conhecer um pouquinho mais a fundo o que é realmente o socialismo petista. A democracia, dentro do PT, será a referência estratégica para a construção do nosso modelo de socialismo. Uma democracia alicerçada na participação organizada das massas e que seja capaz de articular representação com participação direta. A pluralidade também deve ser um referencial da ação petista para a construção do socialismo, mesmo tendo clareza de que é necessária a existência de uma direção em todo o processo. Não devemos propugnar pela direção de um único partido ou de uma única força social. Ao contrário, devemos buscar nossos aliados estratégicos para a formulação de um projeto socialista para o Brasil e para o continente. Da mesma forma, o PT deve afirmar compromissos públicos de que a direção deste processo, em todos os momentos e estágios, estará pautada pela democracia e pela pluralidade. Ou seja, a ferramenta de manutenção do PT no poder é a democracia. A separação entre as funções de partido e Estado deve ser a referência central das ações de um governo no regime socialista. As exigências e experiências vividas mundo afora demonstraram os equívocos cometidos nesta relação. Se o compromisso primeiro é com a democracia, é preciso reafirmar que não há democracia sem liberdade de opinião e expressão, bem como a distribuição de renda e riquezas. O PT deve avançar também na concepção de um socialismo libertário, comprometido com a superação de todas as formas de opressão e discriminação. A reafirmação da defesa dos direitos humanos é um imperativo da luta. A partir de sua definição sobre o socialismo, nosso partido deve elaborar uma estratégia adequada ao atual período histórico. A estratégia que adotamos na primeira década de vida do partido foi sistematizada por 2 encontros nacionais, o 5º e o 6º. As resoluções destes encontros afirmaram que o nosso objetivo estratégico é o socialismo. A luta pelo socialismo exigia, então, construir e conquistar o poder político. Construir o poder exige acumular forças, através do partido, dos movimentos sociais, de espaços institucionais, de alianças e através da formação de uma cultura socialista de massas. O Programa Democrático Popular detalharia assim os objetivos da luta pela igualdade social, pela democratização política e pela soberania nacional, articulando as tarefas antilatifundiárias, antimonopolistas e antiimperialistas com a luta pelo socialismo. A eleição do presidente da República visava dar início, através do governo federal, à implementação de reformas estruturais de caráter democrático popular. A execução destas reformas e a previsível reação das classes dominantes alterariam o patamar de luta de classes, criando uma situação em que ficaria claro para amplos setores das classes trabalhadoras a necessidade de passar da construção à conquista do poder. Para fazer avançar a estratégia democrático-popular e consolidar as conquistas programáticas que estiveram na origem do atual governo, é fundamental constituirmos um eixo de esquerda. Esta necessidade é acentuada pelas mudanças positivas ocorridas desde 2002 na correlação de forças do Brasil e da América Latina. Atravessamos um novo período histórico, tanto em nível nacional quanto internacional,
que exige do PT e de todas as forças socialistas e democráticas uma elaboração estratégia mais rigorosa. Trata-se de dar continuidade à elaboração estratégica dos anos 80, adequando a estratégia do PT a este novo período histórico, mas mantendo a compreensão de que, com a posse do governo, portanto, de parte importante do poder do Estado, a disputa pela hegemonia passa a se dar em outro patamar, estando colocada para o PT e para as forças democrático-populares a possibilidade de iniciar um acelerado e radical processo de reformas econômicas, políticas e sociais, criando assim a condição para a conquista da hegemonia política e de transformações socialistas. Palavras do 6º Encontro Nacional do PT de 1989, que continuam atuais quase 20 anos depois, se não mais. Ou seja, eu concluo essa série de podcasts afirmando que nós temos a gênese do socialismo com Marx, nós temos a primeira mutação com Lenin, a segunda mutação com Stalin, nós temos a formação de estratégias de implementação do socialismo através da Escola de Frankfurt, da mentalidade do Antônio Gramsci, da indústria cultural. Nós temos aí explicitamente a utilização de vários tópicos do fascismo nessa luta e implementação do socialismo. E, por último, nós temos aí essa tal corrente social-democrata, que nada mais é do que um partido socialista elegante, sutil, e que faz com que nós observamos que o PT ele é uma verdadeira colcha de retalhos de tudo que foi produzido pela mentalidade marxista. O PT consegue congregar tudo o que há de prático e objetivo nas diversas correntes da mentalidade marxista, em prol do avanço do projeto socialista nacional e continental através do Foro de São Paulo. Espero que esses 5 podcasts que eu estou disponibilizando possam ajudar as pessoas a conhecer a evolução da mentalidade a mentalidade política da esquerda, e que consigam criar uma nova visão a respeito da realidade política, não só do Brasil, como do próprio mundo, que está infestado de frentes marxistas tentando implementar e destruir o modelo liberal capitalista democrático, para substituir por esse modelo, esse projeto de governança global baseada no socialismo.